Como é maravilhoso sabermos que nós temos um Deus da fidelidade. Um Deus que nos ama, um Deus que olha por nossas vidas, um Deus que dirige nossos passos, um Deus que nos orienta e um Deus que nos guia. Nós somos muito gratos por isso, porque Deus orienta a nossa vida. E Ele não nos joga fora porque nós fazemos uma coisa errada. Você lembra da semana passada, quando nós falamos sobre Pedro, como ele negou a Jesus? Diz lá em Lucas capítulo 22, 61, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então ele se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. São histórias que nós temos que são uma realidade. Na Bíblia nunca escondeu as histórias de pessoas que também fracassaram em algum lugar. Nós fracassamos todos em algum lugar. Nós queremos dar todos aquela impressão que nós somos super-heróis. Nós não somos super-heróis. Nós somos simplesmente seres humanos abençoados e cuidados por Deus. Mas nós precisamos reconhecer a grandeza e o poder de Deus em nossa vida. E é interessante o que no mesmo capítulo 22 de Lucas que eu acabei de ler, no verso 32 diz assim: mas eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Essa palavra, ela é maravilhosa. Jesus diz: eu orei por você, Francisco. Eu orei por você, Pedro. Eu orei por você, Maria. Eu orei por você, José. Eu não sei o seu nome que está me assistindo nesse momento, mas eu orei por você, para que sua fé não desfaleça. Nós todos temos momentos que parece a nossa fé quer fraquejar, mas Ele sempre de novo nos convida a sermos fortes. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. E essa é a nossa tarefa, é fortalecer um ao outro para nós sermos vencedores. Pedro teve o grande problema. O galo cantou. Ele teve um arrependimento. Se você for lá em Mateus capítulo 26, é muito interessante como a palavra de Deus nos diz, lá no verso 75, e saindo dali chorou amargamente, ou seja, ele teve um arrependimento amargo. Mas ele tinha pressa em encontrar Jesus. Quando Jesus ressuscita, o que acontece na ressurreição? Pedro, todavia, levantou-se, correu ao sepulcro. Abaixando, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que tinha visto. Ele tinha visto o que tinha acontecido. Ele viu, e quando ele viu os panos, ele viu as coisas, ele deve ter se lembrado: o Senhor falou, eu vou ressuscitar. E lá em João eles dizem que os dois corriam, porque João também corria para lá. Mas é interessante como daí Jesus faz com a vida de Pedro. E esse é um dos capítulos que eu amo ler. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que todos estes? E ele disse: sim, você sabe que eu te amo. E Jesus disse para ele: então cuide dos meus cordeiros. E dali a pouco ele pergunta novamente para ele: Simão, filho de João, você me ama? E ele diz: sim, Senhor, você sabe que eu te amo. Então pastoreie minhas ovelhas. Ele pergunta pela terceira vez a mesma coisa. E Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E Jesus diz outra vez: cuide das minhas ovelhas. O que Jesus fez com Pedro? Ele fez um tratamento na vida dele. Ele tratou a vida de Pedro. E Jesus muitas vezes quer tratar a nossa vida e nos deixa acontecer algumas coisas para que Ele consiga falar conosco. Porque no mundo que nós vivemos, nessa loucura de trabalho e de atividades, muitas vezes nós não temos tempo para ouvir Deus falar conosco. Nós até dizemos as coisas na oração para Ele, mas nós não temos tempo para ouvi-lo.
E nós precisamos ouvir o Senhor, porque Ele quer tratar algumas coisas na nossa vida. Ele quer que o nome de Cristo, o seu nome, seja glorificado. Mas para isso Ele precisa tratar algumas coisas, porque Ele sabe que nós somos falhos. Ele sabe que você é falho. Não queira ser o grande herói e sempre achar que você está certinho. Não está. Você também comete falhas, você também comete erros. Assuma isso diante da sua família, diante da sua sociedade, diante da igreja, que você errou. E diga para eles, eu erro sim, mas eu quero ser alguém que vai glorificar a Deus. Por quê? Porque Pedro teve que aprender isso. Nós precisamos todos aprender isso. Que Jesus vai tratar a nossa vida de uma forma muito especial, para que Ele seja glorificado e não nós. Mas nós vivemos num mundo em que nós procuramos muito a glória própria. E nós temos que aprender. Eu preciso estar mais perto de Jesus. Quanto mais perto eu andar com Ele, menos problemas eu terei. Quanto mais longe eu estiver, mais problemas eu vou ter. Então que você possa também estar andando bem pertinho de Jesus, assim agarradinho nele, dizendo, eu quero andar contigo, porque só através de ti eu aprenderei a andar no caminho correto. Que Deus, em sua infinita graça, te abençoe.